aula. Então, eu liguei um computador grande aqui no chão mesmo, mas eu estou aqui, né? Tipo, eu teria soluções melhores, mas eu confesso que eu fiz essa, achei divertido e vou manter, né? E é bom que eu consigo ver pro cachorro não morder mais nada, né? Tipo, mas a aula de tranquila. Daqui para a semana que vem, eu melhoro esse setup, entendeu? Então, boa tarde. Estamos gravando aqui a nossa aula, né? Nós temos aqui hoje, ou na matéria, mais ou menos uns 30 e poucos alunos. Não sei se todos vão entrar na nossa reunião hoje, entendeu? Mas é bom, indicando que a matéria vem tendo uma certa popularidade entre vocês, né? O que acaba acontecendo é o seguinte, deixa eu mostrar aqui o mudo, né? Eu gosto de uma conversa mais informal no começo, mas vou passar pelo assunto. Né? O que acaba acontecendo é o seguinte, a gente está aqui na matéria P21, na matéria TQ e TO, entendeu? Eu acho que TO, que é onde está a maioria das pessoas... Não, P21 nós temos 6 pessoas da pós, entende? Na TQ, que é a optativa de SI, nós temos 10 pessoas. E na TO, que é a optativa de computação, nós temos 29 pessoas. Né? Então, vocês veem que boa parte do nosso público são alunos de graduação. Mas eu considero uma matéria que tem um nível realmente, vamos dizer assim, mais para o fim da graduação, e vendo aqui as pessoas que eu já conheci elas, que acho que a turma mais de alta, tipo, vocês estão no fim da graduação, entende? E o povo da pós também vai ter um assunto mais interessante. Interessante porque, assim, a gente não tinha essa matéria, que eu gosto dele, mas a gente não tinha essa matéria no DCC, é uma área de pesquisa que é pouco explorada, entende? Mas vem crescendo o interesse, assim, cada vez mais tem aluno mandando e-mail para mim, falando que quer pesquisar isso, e é uma área que eu pessoalmente gosto muito. Como essa matéria, bem gente da graduação, gente da pós, acaba que ela não é aquela matéria de pós focada em artigos e seminários. Embora eu pensei, sim, em fazer isso. A primeira versão eu prometi seminário para os alunos, não rolou, não deu tempo. Então, a segunda versão da matéria, quem fez matéria comigo aqui, que aqui a gente fez várias vezes, pegou a primeira versão, que não é a melhor, mas a segunda acaba sendo bem melhor do que a primeira, né? E, basicamente, o que eu fiz, depois do semestre passado, foi uma melhoria na matéria para ser mais autocontida e para ser mais focada em um livro apenas, já era, né? E não pensar em seminários. Tipo assim, é melhor a gente ver isso de forma aprofundada do que necessariamente a gente ir além. As nossas aulas, no geral, serão síncronas, inclusive as aulas de laboratório, mas as aulas de laboratório, como eu lá para vocês fazerem, o que eu faço é meio que passar o lab, entende? A data de entrega é a data do próximo lab. Eu posso passar o lab, aí tem a data de entrega na data do próximo lab, entende? E vocês fazem de casa, né? Assim, idealmente, vocês começariam a fazer no laboratório, na UFMG. Na próxima aula, eu vou tentar passar pelo gabarito e a definição do next lab, do próximo lab. E assim, sucessivamente, né? E vocês vão que aprendendo a parte prática da matéria. A gente tem uns 11 laboratórios, entende? Não é necessariamente um por aula. Alguns temas têm mais de uma aula, entende? Mas, na média, vai ser um por aula, sim. Essa metodologia, ela não foi 100% criada por mim. Eu tenho a tendência de, se alguém fez isso em outro canto, vamos copiar, entende? E alguém fez isso em outro canto, que é o Miner Miller, entende? Que é o autor do livro, ou do principal livro que utilizamos, que é esse Fundamentals of Music Processing, entende? Saiu uma versão nova esse ano, já falo sobre isso também. E esse autor dá essa matéria na sua graduação, então, no seu
não sei exatamente onde é, né? E são duas versões, ou uma de 2,5 créditos para quem quer ver só as aulas, ou uma de 5 créditos para quem quer ver também a parte prática com exercícios. Então, eu peguei a noção de fazer as 5 créditos com laboratórios. O bom desse livro, entende, é que ele é composto de 8 capítulos, bem autocontidos, com um bom referencial teórico depois, e basicamente, ao ser contido por esses 8 capítulos, né, cada aula vai cobrir, ou cada grupo de aula antes do lab vai cobrir um capítulo desse. Embora a Soma não bateu ainda, eu sei que ela não bateu ainda. Esse livro tem a vantagem que, embora ele seja pago, existe uma versão em Notebooks Python online, que é meio que um resumo do livro. Sendo sincero, se você lê o livro, é basicamente um copiar e colar de algumas partes do livro com código Python. Então, você meio que consegue ver o mesmo conteúdo do livro direto do notebook. E a versão nova do livro é basicamente isso. Ele pegou o código Python e jogou na versão antiga, do meu caminho contrário. Então, ao usar o notebook, vocês vão ter a informação gratuita. Eu gosto disso nas minhas matérias, mas a gente vai um pouco além, né? Esse livro tem... Essa matéria tem outros livros de apoio, que não está aqui, mas eu posso falar sobre eles. E alguns livros que eu uso não vai ter notebook. Eu vou passar para vocês a versão pirata. Entendeu? Tipo assim, não tenho nenhum problema com isso, não. Um aluno do semestre passado, ou ano passado, achou a versão pirata do Musicmatics, que é um livro ótimo. É um livro basicamente explicando a matemática por trás da música, entende? Então, ele vai bem útil na primeira parte da matéria, que é a parte de Fourier, que a gente vai cobrir aqui, entende? Essa parte de sinais, números imaginários, análise espectral, entende? Vai ser uma boa parte do nosso começo da matéria, entende? Essa parte aqui do volume 1 de... Deixa eu ver o volumezinho. Um pouco de notas musicais, representação da música, pitch scale. Eu tenho uma aula sobre isso, para quem não conhece de música, entender um pouco de música. Só que a gente não cobra esse livro todo, não. Dentro desse livro, vai estar preocupado com questões físicas e matemática da música que não nos cabe cobrir na nossa matéria. Mas eu acho que a base que a gente precisa antes da matéria vai estar aqui sim. Então, as primeiras aulas eu vou focar no Musicmatics, depois eu foco mais no outro livro que está aberto. Isso dá para a gente quase a matéria inteira. Então, você vê aqui a primeira parte, introdução à notação musical, representação, sinais, é bem Musicmatics. Números complexos e Euler, bem Musicmatics. Fourier é a mistura dos dois livros. Aí aqui é o livro do Miller. Isso aqui é uma parte que não tem no Miller, mas como o aprendizado de máquina é muito popular hoje, eu basicamente passei esse mês passado assumindo que elas não sabiam, entende? E acaba que deu errado. Aí eu vou ter 2 aulas de aprendizado de máquina em cima de música, depois o livro do Miller, e por aí acaba com os nossos laboratórios. Então, assim, tudo vai ser meio que aberto, o que não for, os slides cobrem. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Sim? Não? Tranquilo. Tranquilo, show. Tá, e nós temos aqui, como participantes, deixar aqui aberto e levantar a mão, né? 24 pessoas. Ok. O Moodle de vocês, eu não criei a metaturma ainda. Tipo, esse troço do computador está sem carregador, de ligar esse computador, que teve um problema na bateria da placa-mãe, teve um monte de besteirinha, né? E começo de semestre sempre é muito corrido, nem pedi ainda a turma, mas vou criar até a próxima aula para a gente ter isso, né? Mas a ideia é que vocês vão ter uma meta-turma mais ou menos assim. Mostrando aqui a do semestre passado, né? Para vocês verem como vai ser o Moodle de vocês. E passar um pouco da logística. A meta-turma vai ter basicamente material do curso, equipe do TIM, que eu mandei, né? Sala de aula do TIM já estão aqui. O livro-texto também tem pirateado, para quem quiser ver, também está no Drive.
quiser passar pelo livro texto mesmo, a primeira versão, não a segunda, mas vou colocar lá os Music Matrix também. Deixa eu ver o que mais. Aulas. O que você deve ler do livro de texto do notebook, é só um link. No final vai ser bem direto assim, leia esse capítulo dessa coisa. Laboratório, o laboratório, no geral, a entrega é o próximo lab, entende? É coisa de fazer rápido mesmo, sabe? Tipo assim, para não acumular muito. Tanto que a ideia era fazer em sala de aula e por aí vai. É meio que só um textão mesmo, assim, não muda muito organizado não, mas meio que cobre tudo. As provas são online, então vai ter 2 provas na matéria. Eu acho que eu liberei, tipo, 48 horas, não, 3 horas, 3 horas depois do início, e você pode começar a qualquer momento dentro de 48 horas, mas depois que começou, você tem 3 horas para acabar, entende? E tem um projeto que vocês vão entregar no fim da matéria. Mais dúvidas? Não? Ok. O projeto, eu vou ver se eu falo um pouco mais disso na próxima aula. O que eu vi que funciona bem é assim, não esperar muito tempo para começar, mas com uma matéria como essa, é um tema completamente novo para alguns, talvez assim, vocês não tenham base para começar, não. O que eu recomendo é o seguinte, pega o livro-texto, escolhe um capítulo, lê ele no tempo de vocês, entende? Que é uma coisa que o alemão faz lá, da Miller, entende? E talvez veja assim, será que nesse tema eu consigo fazer alguma coisa? Entende? E já começa a pensar isso antes da aula. O projeto vai ser em grupos, nós temos 29 mais 6, 35 mais 10, 45 alunos, grupo de 3. Tá? Dá quantos grupos de 3? Esse é o matemática? Quantos grupos? Como eu sou professor, eu tenho. Se eu fizer 45, 15 grupos, assim, né? 15, dá. 15 grupos dá. 4 não vai ser exato. 3 ou 4 pessoas, gente. Entende? Eu diria para os grupos. Não menos, não mais. Tranquilo? Nem vai falar nada. Então, eu assumo que vocês estão bem de boa. Aí. Nós temos um chat. Mensagens. 3 ou 4, o Daniel Ferreira falou exatamente isso que eu disse. Talvez eu falei um pouco antes de você, mas exatamente isso. 3 ou 4 pessoas. Tá. Qualquer coisa, falem aqui no chat. Antes de começar a aula, mesmo, de assunto, deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês que já passaram mais tempo na UFMG, né? Tipo assim, vocês animariam eventos na árvore? Eu estou pensando, aí por favor dê um like, se sim, com um coraçãozinho ou qualquer emoji assim, tipo, para a gente contar aqui. Eu estou fazendo isso com minhas 2 turmas, para meio saber como é que está a vida pandêmica de vocês, porque eu estou com a ideia de, até o fim do ano, desse ano 2020, a gente meio que começar a reocupar o departamento, entende? E para isso seria meio que levar os alunos, pão de queijo, picolé, cerveja zero, no máximo, a gente pode levar álcool, e a gente, o departamento vai pagar isso, eu já consegui financiamento do departamento, entendeu? E é basicamente assim, meio que fazer pequenos eventos para as pessoas meio que voltarem aí para o DCC, entende? A ideia seria trabalhar de trás para frente, começaria com a pós. Então, faria pós, veteranos, entende? Então, vindo de trás para frente, a gente dava mais chance para todo mundo tomar a sua segunda dose. Agora, o que me surpreende é que só 3 de vocês vão lá. Entendeu? É como se vocês gostassem de ficar em casa na pandemia. Sabe? Eu odeio ficar em casa na pandemia. Mas a árvore é balanceada? Eita, boa. Sim, ela é bem balanceadinha, né? A gente consegue ver ela lá, entendeu? Mas pode ser uma boa para criar um evento no Instagram, né? Um logotipozinho, uma árvorezinha balanceada, né? Tipo, é uma boa ideia. A árvore, porque é um ambiente aberto. A gente vai fazer uma palestra com o computador, com um monitor grande e fazer isso. Tá bom, eu estou meio que pegando assim, a quantidade de pessoas que têm interesse
nas minhas aulas, mas eu estou vendo com a secretaria como organizar isso bem feito. Entendeu? Com sorte, vai rolar. Vai dar certo. Ok. Então, vamos lá começar a nossa matéria. E dar aqui uma introdução ao curso. Essa semana foi bem corrida para mim, então talvez tenha um pouco logística que esteja diferente desse semestre, eu não mudei a logística dos slides, então, mas eu já falei da logística com vocês. Então, introdução ao curso Recuperação de Formação Musical. Meu nome é Flávio, entende? Quem nunca me viu, esse sou eu. Se for para trás, vocês conseguem me ver um pouco melhor, professor do BCC. Se vocês têm dúvidas, vocês falem no Moodle. Eu vou mudar isso. Eu vou criar um fórum de dúvidas no Moodle. Eu acho que o Moodle é melhor que o Teams, porque é mais... mantém mais histórico, entende? Tipo assim, o Teams eu gostava como ferramenta, eu usei no começo da pandemia bastante, mas é pesado, é difícil de acompanhar, entende? Então eu vou criar um fórum de dúvidas no Teams, principalmente isso está um pouco antigo, né? Questões do curso que você não quer falar publicamente no Teams, aí você manda e-mail para mim, ou fala comigo no Teams, mas pode demorar para eu ver, entende? Ou, bom, você não consegue me contactar no prédio, ou ligar para mim, mas essas duas formas você consegue falar. E hoje é uma pequena introdução a esse curso, qual o motivo do curso existir e um pouco de gerenciar expectativas sobre o que vai ser o curso, né? Então, eu gosto nesse slide de falar um pouco sobre o meu histórico aqui no departamento, entende? Para vocês entenderem um pouco de onde eu venho, assim, e por que eu gosto de pesquisar essa área, né? No meu mestrado, eu meio que pesquisava uma noção de você ter um objeto na internet, um objeto de mídia rica, ou de multimídia, que era descrito por texto, como o título do objeto, as tags, etiquetas, descrição e comentários. Entende? E esses textos, eles são inseridos de forma colaborativa. Entende? Tipo assim, várias pessoas, antigamente, criavam tags para descrever um conteúdo. Várias pessoas podiam descrever um conteúdo, dependendo do site do Wikipedia, ou algum site só uma pessoa, né? Ou inserir comentários. O título, geralmente, é uma coisa que você coloca uma vez e deixa, né? Assim, o título do vídeo no YouTube geralmente não muda. E, nesse mundo aqui, o que eu fazia era pegar o Last.fm, entende? O Last.fm é esse site aqui, entende? Onde no site do Last.fm a gente tinha o título, descrição, as tags e os comentários desse artista, entende aqui, das Pussycat Dolls, qualquer artista teria isso, esse é o Last.fm em 2008. E aqui a gente tem o objeto multimídia, né? E a premissa era basicamente minerar multimídia é difícil, vamos minerar o texto ao redor da multimídia para conseguir dar sentido para esse conteúdo, entende? Minerar multimídia é difícil, quer dizer, é difícil para falar. Tipo assim, eu nunca trabalhei tanto com minerar multimídia. Mas para o computador também é mais fácil texto que imagem, geralmente, do que som. Geralmente. Né? Aí, assim, mas existem técnicas para isso. Então, vocês devem conhecer as técnicas para isso, né? Então, não era um trabalho de música, mas eu não nego que a base que eu sempre me empolguei mais trabalhar era de música. Tem outras bases, tipo vídeo, etc. Entendeu? No meu doutorado, já em 2011 para 2014, mais ou menos, eu comecei a trabalhar com popularidade. Então, qual é o motivo de um conteúdo na internet bombar, ou ficar muito popular, né? E, basicamente, eu também trabalhei com base de música, ou com vídeos de música também, e meio que entender qual é a cara dessa difusão de música, como ela difunde na internet, entendeu? Como é que isso se dá na internet. E, na época, voltando para os antigos tempos de 2014, a gente tinha no YouTube séries temporais da popularidade dos vídeos. E aqui o vídeo representa uma música, entende? E aqui eu tenho, aí alguns de vocês já viram palestras minhas da EVCom, que eu já falei esse exemplo lá, né? Mas se sabe, pode falar, né? Aqui eu tenho, basicamente, séries temporais de popularidade
onde o eixo X são datas em dias, o eixo Y são quantos views o vídeo tem, de forma não cumulativa, e a ideia era entender essas séries, né? Uma música é Wrecking Ball, de Miley Cyrus, uma música é Chandelier, de Sia. Qual você acha que é qual? Alguém? Wrecking Ball é a segunda? Por quê? Porque na época ele foi um viral que estourou o recorde de visualizações, mas ao pouco foi perdendo com o tempo. E, tipo, então ele tem que ser o máximo ali no inicinho. E o... por que você diria que o Chandelier é o outro? Por exclusão, né? Mas, ou seja, a explicação não por exclusão. Eu acho que o primeiro é Chandelier porque eu acho que essa música não começou estourando. Ela meio que foi ganhando público com o tempo, o que o gráfico mostra. Né? No inicinho, ela não tinha tantos views. Exatamente. Nós temos dois comportamentos virais, e os dois comportamentos virais, essas curvas não de forma aleatória se parecem com curvas de Covid, entendeu? Porque é propagação entre pessoas. Tá? Então, nós temos dois comportamentos virais diferentes. Nós temos aquele vírus que explode e morre, China, no Covid, a coisa meio que explode e morreu. Por exemplo, a primeira onda, né? Explodiu e morreu porque teve políticas de mitigação muito forte lá, do mundo da música, que assim, foi muito popular, muito popular, muito popular, mas todo mundo já sabia quem era Miley Cyrus. Assim, Cia, embora já escrevia músicas antes, já tinha álbum antes, ela meio que voltou a bombar. Foi esse o clipe que tem aquela menininha dançando, é o primeiro, né? Hoje já tá em tudo. Então, basicamente, quando você vê Cia, começa com um crescimento viral menor, entendeu? E começa a morrer. Mas talvez quando isso começa a morrer, alguma coisa faz uma nova onda. Assim como o Covid, a nova onda, são as pessoas que foram saindo de casa, entende? Aqui a nova onda, ou uma nova variante do vírus, aqui a nova onda tem mais a ver com o que seria talvez uma nova variante do vírus. Tipo assim, o evento vai aparecer agora num prêmio da MTV, a Cia vai tocar lá, sabe? Ou a Cia deu uma entrevista, entende? Ou a música virou o top nas rádios, sabe? Aí isso vai causando esses novos vírus aqui e esse novo formato de propagação, entende? E isso é bem bacana, tem um site particular que eu gosto, entende? Minha primeira aula, no geral, eu vou aqui desviando de assunto nesse, eu já desvio muito de assunto na primeira aula, eu desvio mais ainda, que é o Purim.co, que é um ótimo site para a gente deve ter ideias de projetos, entende? Que é um site de ciência de dados jornalístico descoladinho, entende? Que é bem feitinho, com imagens boas, entende? Tipo, e basicamente vai ter vários estudos de música. Esse aqui eu achei bem interessante. Isso aqui é. Tipo, então basicamente vai ter vários estudos de música, né? E se a gente pegar aqui os experimentos, você vai aqui os archives, e se eu for aqui por tópico de música, entende? A gente fala aqui a ideia de música geograficamente, por que grupos de K-pop são tão grandes, né? Tipo assim, como é que foi os anos 90, tudo isso é um projeto bacana, gente. Assim, eu gosto de tipo de coisa. Né? Meio que entender cultura. Esse aqui em particular, Our Main Singing Higher in Pop Music, virou um projeto mês passado, de classificação de falsetos em músicas, né? E tem algum que eu meio que já vi também, esse aqui vira um laboratório nosso, eu meio que perdi um outro aqui, que era meio que assim, o quão popular viram as pessoas, mas não acho que era música no geral, acho que era meio que people and culture no geral. Eu posso ver isso depois, que mostra essas curvas também virais para diferentes artistas. E é muito bacana a gente ver essa noção, né? Alguns artistas ficam populares muito rápido, outros artistas meio que tentem, mas demora mais um tempo para ficar popular. Vou cantar. Tá bom, não vou deixar assim, eu não vou achar agora não, porque talvez eu esteja meio que perdendo aqui fora.
E aqui, basicamente, é noção de popularidade de artistas depois que saem da sua banda. Entende? Justin Timberlake é um dos poucos casos que parece que tem um crescimento em popularidade. Beyoncé, depois saiu das três mulheres lá, né, que esse nome, meio que bombou em popularidade. Romeu Santos, quem é? Não sei. Né? Bombou também em popularidade. E você vê que a maioria das pessoas, depois que saem das suas bandas, parece que não bombam tanto em popularidade. Então, esse tipo de estudo, mesmo se você não quiser ir para o mundo do processamento musical mesmo, entende? É interessante para você fazer um projeto com gráficos, redes sociais, entende? Tipo, isso aqui eu não tenho a menor ideia do que é, entende? Basicamente, letras com 100 gender lyrics, talvez letras de homens falando de homens, mulheres falando de mulheres, não sei. Entende? Mas meio que mostra aqui essa noção, bolhas musicais, é bem interessante, tudo isso são projetos que poderiam ser feitos. A matéria é bem assim, exploratória mesmo, sabe? Para a gente meio que brincar, e entender um pouco desse mundo de música. Aí, falando um pouco mais do meu contexto, vamos lá. Certo. Aqui eu fiz um modelo disso, um modelo viral, não vou falar muito disso não, mas basicamente o modelo tem a ideia de várias ondas de um vírus, assim como é Covid, e um caso interessante é Gangnam Style, que meio que mostra essa noção de ondas mesmo, né? Gangnam Style cresceu para mais ou menos 10 milhões de views e começou a decrescer. Obviamente, aqui é decrescer diariamente, o número total ia crescendo, né? Quando chegou perto de 1 bilhão, e todo mundo falou, nossa, o primeiro vídeo do 1 bilhão, teve um outro efeito viral, causou uma outra pequena e rápida onda, até o vídeo meio que estabilizar e virar uma constante. Nós esperamos que o Covid vire uma constante perto de zero, pelo menos em mortes. Talvez em casos não vai virar. A vacina protege mais contra mortes. Né? Alguém tirou o microfone do mudo? Dúvidas? Ninguém? Ok. Mas pode falar. Eu fiz também pesquisa sobre, assim, se usuários sabem prever qual música de um par é a mais popular, assumindo que eles nunca ouviram a música antes. Né? Isso aqui foi bem interessante. A resposta foi com pessoas reais, e o que acontece é que, no geral, as pessoas não sabem prever individualmente, de um par, o que vai ser popular, mas se 5 pessoas clicam na mesma coisa, o coletivo acerta. Entendeu? Isso é bem bacana, porque, assim, pessoas, se eu pego todas as avaliações de uma pessoa para aleatório, mas eu pego o grupo da música, no geral, isso acerta, né? Aí vai por coluna ou por linha, acaba tendo acertos, né? E também alguns trabalhos que já fiz foi sobre como usuários navegam em bases musicais. Aqui eu vou passar bem rápido, então, não vamos falar um pouquinho mais, né? Porque aqui tem um pouco de matemática, mas a noção era entender um usuário como uma pessoa que escuta um artista, aqui está ele local, entendeu? Depois pula para outra, depois pula para a primeira, e tem um tempo entre cada pulo desse. Meio que uma sequência, como no texto mesmo, ou uma sequência que você mudar com o cadeia Markov, né? Mas existe a noção do tempo que eu fico ouvindo cada artista. E o que eu queria fazer era descobrir quais são os artistas que geralmente são ouvidos em conjuntos ou numa sequência longa, entende? Que tem uma definição semântica parecida, né? Então, se você ver aqui, tudo são cantoras ou grupos femininos, mas existe meio que um tema em cada desses grupos, né? O da esquerda, baixo, são artistas pop no geral, mas da direita, cima, meio que foca num pop mais R&B, entendeu? E quando você desce para baixo, a gente tem céu, que seria meio que música popular brasileira, mas também popular e com um artista feminino. Então, embora tenha um tema em comum, existe uma pequena nuance que separa os grupos, né? E o que a gente faz isso é meio que agregando dados de sequências de vários usuários e procurando o que era comum entre cada um desses vários usuários. Né? Então, assim, foi criado um modelo
matemático, de aprendizado de máquina para isso, entende? Hoje, a gente tem aprendizado de máquina, na época era só um modelo mesmo. E a gente meio que pega esse modelo e meio que extrai essa noção, não muito diferente de um Word velho. A ideia aqui é que todos vocês, na cabeça de vocês, tem um gráfico, entendeu? Existe alguma coisa na cabeça de vocês que liga a noção de passar de Madonna para Daft Punk, quando vocês estão ouvindo música. Isso pode ser o quê? Eu dei play no Spotify, e o Spotify fez isso, mas queira ou não, você deu play no Spotify, eu fiz essa tradição. Madonna cantou uma música que me lembrou de Daft Punk, e aí eu fiz o pulo. Essa é a minha playlist da academia, e aí eu fiz o pulo. E esse grafo também não é fixo, dependendo da hora do dia e do contexto, esse grafo vai mudar de forma. Mas esse grafo liga artistas que você geralmente pula de um canto para o outro. Só que a nossa ideia é que esse grafo é desconhecido. Então, o que a gente tentava fazer na época era aprender esse grafo através das sequências. Você pode ver que uma forma muito simples de fazer isso é só contar quantas vezes eu vou de A para B e dar um peso na aresta. Mas a gente fazia isso meio que levando em conta características pessoais de cada usuário e características, vamos dizer assim, de quanto tempo eu fico naquela sequência também. Se eu fico muito tempo sem ouvir música, talvez eu mudei minha cabeça para outro contexto, né? E o que é interessante é que a gente extraiu, tipo assim, artistas, eu não quero entrar na matemática não, assim, eu prefiro, se der alguma aula de dar uma aula sobre isso, acaba muito alto nível. A gente tem que pegar, assim, artistas que, no geral, são ouvidos em conjuntos, meio criando um tema, entendeu? Os metaleiros são muito fiéis ao seu metal. Isso é... Qualquer artigo de música de internet vai achar isso. Não é uma surpresa, não. Tipo assim, quem é metaleiro mesmo. Assim, o que fica naquela sua coisa. Surpreendentemente, os metaleiros não surpreendentemente, mas é como um metaleiro pular para a música clássica também. Mas você vê que os metaleiros ficam ouvindo metal, o música clássica, viu? Ficou ouvindo música clássica, que isso é tudo normal, mas tem alguns que são interessantes, né? Os Beatles, por si só, criou um grupo por si só. Que não são os Beatles, mas são pessoas cantando música dos Beatles, meio que covers e etc. E uns outros que era bem, assim, bacana, né? Mistura de pop brasileiro com pop nacional. Eu quero pop independente do lugar, sabe? Trilhas sonoras, meu que viram um grupo por si só também. Isso meio que reflete como a gente transiciona na internet, né? É uma coisa que não é estável para cada um, muda com o tempo. E, bem, foi um artigozinho interessante. Uma outra coisa que eu venho fazendo mais recentemente é entender bases de dados musicais. Por exemplo, aqui eu tenho o Coltrane tocando com Miles Davis, depois tocou com Freddie Hubbard, não sei o que é, só esse nome aqui, né? Tipo, Freddie Hubbard mesmo, isso, então, basicamente, Coltrane tocava com esses artistas, e a gente meio que tentava entender a trajetória de Coltrane ao longo do tempo. A gente meio que via, né, assim, que no início da sua carreira, Coltrane colaborou muito com Dizzy Gillespie, J.J. Johnson, Luke Thompson, Charlie Rose, né, que decaiu com o tempo, mas depois cresceu novamente. Só porque isso cresce novamente e Miles Davis já faleceu, né? Porque, assim, isso aqui foi feito com base de dados de álbuns. E aqui são os álbuns sendo relançados. Então, você tem que interpretar isso mais ou menos até a da morte, para ser mais correto, né? Mas você vê que também Miles Davis mudando bastante de estilo, entende? Que ele fez isso bastante ao longo da sua vida, não ficou preso a um tipo só de jazz, né? Misturava bastante coisa. E o que eu faço agora, que também está dando pesquisa interessante, para mim, acaba que não é muito citado, mas eu gosto da pesquisa, então está sendo bem bacana, é entender o que é disrupção musical. Então, se eu pego aqui um artista, que aqui eu tenho Bud Powell, entende? Meio que vejo a história de Bud Powell, que é uma história bem trágica, mas Bud Powell é basicamente uma pessoa que é considerado uma que mudou a forma que piano de jazz é tocado. Bud Powell, se você for num site chamado All Music Guide,
All Music Guide é um site que, basicamente, editores musicais, ou se você quiser chamar de outra coisa, nerds de música, vão descrever quem influenciou e quem foi influenciado por um artista. Então, Bud Powell foi influenciado por essas pessoas, Art Tatum, Earl Hines, Eddie Wilson, Nat King Cole, Fast Waller. Eu estou falando o nome, não conheço todos não. Alguns eu conheço, eu já ouvi, gosto mesmo, mas aí fica bom para vocês também conhecer. E vou realçar aqui dois nomes, tipo o Art Tatum e o Fast Waller. E Bud Powell influenciou várias pessoas também. E aqui são as pessoas que Bud Powell influenciou. E a noção é pegar a disrupção. Para pensar um pouco o que é disrupção. Então, assim, guarda para vocês assim, o que vocês acham que é disrupção? Até eu fazer a pergunta, ele vai dizer assim, o que é disrupção? Mas acha uma definição para vocês, fiquem com ela, vou perguntar depois qual é o mais disruptivo. E Bud Powell veio que mudou a forma que o piano é tocado. Sun Ra é basicamente o artista de jazz mais controverso, entende? Porque Sun Ra é muito bacana e muito maluco, vale a pena escutar. As influências dele vinham desde afrofuturismo, mitologia, o Egito, ficção científica, e ele colocava tudo isso nas suas músicas de jazz. Sun Ra também foi influenciado por Art Tatum e Fats Waller, e Sun Ra influenciou essa quantidade de pessoas, inclusive nomes como Chick Corea, Funkadelic, Kraftwerk, Pink Floyd, Michael Ray and the Cosmic Crew. Eu acho que essa eu nunca vi, eu botei porque o nome acho bonitinho, mas nunca ouvi. The Sunburn Hand of the Man, também tem esse nome bacana, embora nunca ouvi. Yola Tango e, bem, esses são os artistas que meio que foram influenciados por Sun Ra. Qual dos dois você acha que é mais disruptivo? Alguém? Com a sua definição de disrupção na sua cabeça. E se eu disser a minha, você não saber o que é, né? Não saber qual é. Qualquer pessoa, entende? Nosso amigo Gabriel Canguçu, que fez a piada da árvore balanceada, né? A palavra é com você. Nessa hora ele pode, tipo assim, esquecer que está aqui, né? Talvez nem esteja. Ele está aqui, ó. Estamos vendo que ele está aqui, certo? Talvez ele não queira falar. Então, ok. Ninguém, gente? Um chute. Chute um. Vamos lá, vamos fazer a brincadeira do... O Aldi falou na hora da pergunta, né? Quem é mais disruptivo? Bud Powell, Light, Sun Ra, coração. Vamos lá. Fazer um levantar as mãos virtual aqui. Aí vocês são sacanagem, né? Ele dá um clique numa coisa aleatória, escolhe um. Né? Tá, nós temos dois Sun Ras. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Os nossos dois corações da aula, nossas paixões da aula de hoje, que são o Tiago, o Evaldo, o Everton, eu, que foi a Ana Flávia e não vou atender meu telefone agora, estão corretos. Mas talvez não estejam corretos pelo motivo que acham, entendeu? Porque existe um motivo meio óbvio, que é a quantidade de vezes que eu influenciei alguém. E Sun Ra influenciou muito mais gente. Mas os Beatles, por exemplo, também influenciou muito mais gente. Mas Sun Ra fez uma coisa diferente. Influenciou muita gente de temas diferentes, entendeu? Então ele meio que traz algo novo para a música. E basicamente a ideia de mensurar a disrupção é que esse grafo de influência é um grafo direcionado, entende? Onde aqui eu tenho um nó focal,
que eu chamo da banda Black Diamond, porque é um Black Diamond, né? E a nossa banda Black Diamond existem 3 mundos diferentes. Em um mundo, Black Diamond meio que é citado como influência de forma única. Isso quer dizer o quê? Que eu falo de Black Diamond e não falo de quem influenciou Black Diamond. Em outro mundo, sempre que eu falo de Black Diamond, eu também falo de quem influenciou Black Diamond. Você vê que nos 2 mundos, Black Diamond é igualmente popular, com 6 arestas de entrada. O grafo é igual. Então, quando todo mundo fala de mim, e só de mim, seja mal ou bem, eu sou, no mínimo, uma pessoa interessante, entendeu? Tipo, que você está falando, basicamente, sobre aquela pessoa. Então, eu sou uma pessoa disruptiva. Quando você fala de mim, mas também fala de outras pessoas que eu já falei do passado, entendeu? Eu sou uma pessoa fofoqueira, entendeu? Está falando de mim, mas está falando de minhas fofocas. Eu sou uma pessoa que desenvolve o tema, né? Mas eu estou brincando assim, fofoqueira, mas é um pouco isso, né? Eu sou uma pessoa que só faz dar continuidade a algo que já aconteceu. Quando eu estou no meio termo, ou no estágio chamado de neutro, né? Então, só a diferença entre os nós I, que são os que falam só de mim, os nós J, que falam de mim e dos outros, de forma normalizada, por I, J e K, só para ter um fator aqui de desconto também, e K é quem fala só dos outros também, que é bom descontar por isso, né? E se for falar muito dos outros também, talvez só não me viram, a diferença dessas 2 frações dá o nosso índice de disrupção. Tá claro? Dúvidas? Não. Então, vamos assumir que está tudo ok. Quando a gente pega os artistas e ranqueia esse índice, a gente meio que vê os mais disruptivos, tipo Edith Piaf, é bem disruptiva, basicamente trouxe essa noção de música francesa para frente na época. Eu não lembro de King Saniel, quem é que ele fez. Não lembro mesmo. Entende? Música clássica russa, bem disruptivo. John Cage, basicamente fazendo loucuras com a música clássica, entende? Minimalista, quebrando coisa, etc. É considerado bem disruptivo, porque várias pessoas, inclusive artistas de música eletrônica, citam John Cage, entende? Embora John Cage foi influenciado por outros artistas clássicos, vou falar só de John Cage, que aqui são os rosinhas, né? Mesmo por antes, falam só de John Cage. E outro bacana, Tiesto, que basicamente é gigante no mundo eletrônico, principalmente na Holanda, que ele vem de lá. E outros aqui que eu meio que coloquei como exemplos. Um é o Dark Throne, que é muito disruptivo, porque foi basicamente a banda que trouxe para frente o metal norueguês, black metal do mal. Sabe a galera que canta sobre queimar igrejas? Entendeu? Essa galera aí. Com essa galera meio que começou a brincadeira, e o treino começou, né? Mas meio que difundiu a brincadeira. Too Short, que é basicamente um artista muito famoso no mundo do rap, quem gosta de rap, e ele tem a noção de que muito antes de outras pessoas fazerem o gangster rap, Too Short já fazia. Só que ele não é tão famoso quanto o mundo de gente que fala de gangster rap. Então, é um caso interessante, porque, assim, quando você vê o Sun Ra, é muito famoso. Quando você vê o Dark Throne, talvez até seja muito famoso naquele subgrupo de black metal. O Too Short não é tão famoso, assim, com muitos links de entrada, mas quando ele tem link de entrada, é só ele, entendeu? O Dark Throne também é Dark Throne. John Cage é popular pra caramba, e é legal que tem as 2 coisas. Eu fiz outros trabalhos da minha vida, de música, que foram rejeitados. Eu gosto desses slides, porque assim, a gente fala na pesquisa na academia só do que deu certo, entende? Mas já fiz vários trabalhos de playlist de música, tópicos musicais, processos de ponto, e todos foram rejeitados e abandonados. Né? Nossa, não é toda pesquisa que vai para frente, não, mas toda pesquisa gera conhecimento.
inclusive a pesquisa que eles vão fazer no projeto, entendeu? Que não tem que ter um resultado positivo, mas gera um conhecimento para vocês sobre a área, entendeu? E o grande problema aqui, pelo menos até o ano passado, porque isso mudou, é que eu nunca tinha analisado trabalhos que entendem a informação musical em si. E foi por isso que eu criei a matéria de recuperação de informação musical. Quando eu falo que eu nunca, vamos fazer aqui aquele momento, como a gente tem um tempinho da aula, assim, eu tento fazer a aula em 1 hora mais ou menos, mas a primeira aula eu vou com vocês podem passar, né? A UFMG recomenda 50 minutos, eu uso entre 50 minutos e 1h40, mas aí depende do assunto. Pode falar, quem falar? Ninguém vai falar. Uma coisa que a gente fez recentemente, nesse mundo de disrupção musical, essa pessoa aqui, chamada Felipe Vieira, entende? Coletou uma base que é muito interessante, quem quiser trabalhar com isso, que é a base que a gente chama, então já falei sobre isso com você aqui agora, né? Que é a base que a gente chama de, me dá um segundo, a base que está chamada de forró em vinil. A base forró em vinil tem basicamente MP3 pirateado e vários álbuns de forró, entende? Ele criou um site chamado Mapa da Inovação, onde a gente vê essa noção de disrupção na base forró em vinil. E o que é bacana é que nesse trabalho aqui, que eu não vou ver nos slides colocado, a gente faz o gráfico também de influência, a gente não faz o gráfico de influência com base em algo pronto, como foi no AllMusic. Algum editor falou para mim. A gente faz com base na similaridade de textos musicais, que é o assunto da matéria, entendeu? Então, esse gráfico de influência, o futuro é similar com o passado, de forma única, dá a noção de disrupção, né? Acha coisas bem interessantes quando a gente pega, por exemplo, os artistas ou as artistas mais populares, né? Então, se eu tiro a média das músicas mais disruptivas, músicas que são muito similares com o futuro, mas o futuro não é tão similar com o passado dessa música, né? Aparece coisa bem bacana, tipo Fala Mansa, entende? Que tem a noção de trazer para aqui esse forró mais universitário, ou também o forró mais sertanejo, com Pedro Sertanejo. Quando a gente vê os álbuns, ou as músicas, ou as alguma coisa, mas em alguma maneira para aparecer aqui, né? Tipo, quando a gente vê... É aqui, é Marinês, né? Acho que Marinês está aqui, é um canto. Quando a gente vê as músicas mais disruptivas, aparece Marinês, entende? Uma das primeiras cantoras de forró com uma voz feminina, que faz sentido, né? Todo o resto das vozes femininas depois vão ser similares com Marinês, mas ele dá essa noção de inovação através de ser a cantora que fala de forró. E tem um site bem bacana que foi criado, que é o Mapa da Inovação, onde a gente pode ver um pouco a inovação desses artistas aqui. O que eu adoro são a capa dos álbuns, né? Eu acho muito bacana. E as capinhas dos álbuns. Né? Esse aqui, muito bacana. E é bem interessantezinho. Se você quiser minerar capa de álbuns, eu faria só pela brincadeira. Só para saber o que é acontecendo. Só para ver qual é. Ah, Flávio, parece que não leva as coisas a sério. Você fica falando das coisas de brincadeira. Gente, uma das grandes vantagens da academia é que a gente pode pesquisar o que a gente gosta. E, basicamente, não só isso, o que a gente gosta não quer dizer que não é importante, não. Música é um dos aspectos culturais mais importantes que existem no mundo, entendeu? Então, vale a pena se você gosta disso. Existe uma área de pesquisa preocupada com isso, que são os musicólogos, que dependem de nós da computação, para trazer esse conhecimento. Entendeu? Então, assim, fechando a parte da brincadeira, eu espero que estejam aqui para também se divertir e gostar um pouco da matéria, embora ela vai ser pesada em matemática. Então, se eu pego a área de recuperação de informação musical, ela é meio que uma combinação de várias áreas. Processamento de sinal, aprendizado de máquina, recuperação de informação, biblioteconomia, musicologia, que eu falei, e interfaces com o usuário, né? E a noção clássica de recuperação de informação musical, mais ou menos em 2002, seria essa ideia, ou até hoje em dia,
é que alguém vai trazer um áudio, ou um trecho de um áudio, o problema lá do Shazam, né, que ouviu a musiquinha, o Google vai dizer, né, e diz para mim qual é a música. Alguém vai ouvir um trecho da música, entende? E vai, através de uma base de dados e de um índice, que já viu o RI, sabe por que é isso, achar as músicas mais similares àquela. Isso pode vir do áudio como um todo, isso pode vir da partitura da música, ou isso pode vir até de um texto, ou de um fragmento do áudio. Foi daí que nasceu, ou começou a bombar, a área de recuperação de informação musical. Por isso chama RI. Tem a noção de query e resposta, embora hoje em dia é bem mais rica, e como toda a área está bombando com machine learning. O mais bacana é que você pega aqui musicologia, que é basicamente uma área que vai além das outras quatro, ou talvez também biotecnologia, né? E todas elas são ligadas através da ocupação na recuperação de informação musical. Existem várias tarefas na recuperação de informação musical que podem ser vistas como mais específicas, médio específicas ou menos específicas, da noção da dependência que eu tenho no conteúdo musical. Tipo, detectar um plágio, eu dependo da música. Então, é uma coisa altamente específica. Detectar um plágio é uma das áreas que gera mais dinheiro em música hoje. Né? Os videozinhos de TikTok que vocês fazem, não sei se vocês fazem, são um pouco mais velhos, mas talvez vocês fazem e a galera mais jovem faz, né? Tá usando músicas sem direito autoral. Existe gente pesquisando como cobrar direito autoral daquele pequeno trecho musical que está sendo tocado no TikTok, entendeu? E é muito difícil, quanto menor a música, o trecho, é mais difícil achar o plágio. Alguma dúvida? Alguma coisa? Mas acho que os microfones pode ser um som lá fora, né? Deixa eu ver aqui o chat. Sem dúvida, né? Algumas tarefas vão ser médio, dependendo da música, tipo assim, achar similaridade, que eu posso usar, por exemplo, a descrição, pode ser música cantada por mulheres, ou músicas de um certo estilo, né? Então, eu consigo. Alguns vão ser bem baixo mesmo. Tipo, achar um estilo ou gênero musical, o mesmo instrumento, etc., eu posso nem sequer depender da música. Eu posso usar isso como texto, ao da música, que basicamente eu fiz no meu mestrado. Também tem a noção de o quão específico é a minha tarefa, entende? Algumas tarefas, vamos dizer assim, específicas no sentido de... eu nem lembro o que é específico aqui. Algumas tarefas vão ser específicas, assim, de onde eu posso aplicar elas, né? Ou talvez, assim, qual é o foco delas, né? Recuperar categorias, ou recuperar uma informação alto nível, é bem menos específico. Recuperar um áudio bem particular, é bem mais específico. Casamento de áudio é bem mais específico, também casa um pouco com o alto e baixo de antes. E o grande bacana dessa área, eu gosto muito da frase dessa professora aqui, que também é autora do mundo da música. O site dela, em algum canto, tem, eu acho que é aqui, é justamente essa parte aqui que ela fala. Ele tem essa frase, copiar errada, que músicas são matrizes que são imagens. Talvez a ordem que músicas são imagens, são matrizes, que talvez matriz ou matriz, mas isso não importa muito, né? Tipo, eu não vou questionar aqui, eu acho que é mundial, tudo isso. Tipo, mas por quê? Porque toda música pode ser convertida, mas ela tem razão. Eu estou errado, não está errado. Músicas viram matrizes, quando é chamada de Fourier, e viram imagens quando representadas no computador. E essa noção de músicas são matrizes, que são imagens, traz para o mundo da música técnicas de outras áreas para a gente minerar essas músicas. Como é que funciona o som? Entende? Vocês conseguem ouvir aqui o vídeo? Está ouvindo? Não? Não. Então, o que eu tenho que fazer aqui é mudar o meu dispositivo de áudio e... And as the name would suggest, it was originally used to
tuned musical instruments as an orchestra standard. E agora? Agora sim. Agora foi, né? Agora foi transmitido pelo Teams, né? Se a gente pega aqui o Tuning Fork, que eu esqueci o nome agora em português, quem souber para eu falo, eu boto no texto, tem um nome para isso. O diapasão, pronto. Diapasão, entendeu? Eu pego aqui o nosso diapasão, entendeu? Como ele está aqui. Esse instrumentozinho, e quando eu But in the 19th century, it was developed into far more. And it was also used as a tone generator. There not being electroacoustics at that time. Tuning forks were the most reliable source of standardized vibration. Basicamente, quando eu toco aqui, vai sair uma onda. Essa onda emite um som. Devido ao formato, eu não sou muito bom em física, vai sair uma onda bem pura, entende? Com uma certa frequência. E essa frequência se traduz para uma nota musical. Porque essa onda passando pelo ar e meio que afetando as partículas que estão no ar, quando é captado pelo seu ouvido, gera a noção de som. E aqui meio que liga, como a gente conhece hoje, né? E aqui meio que liga um pouco a ideia do que é música, ou como eu falei, do Music Matrix, que nada mais é que uma foto do livro mesmo, meio que ligando esses três conceitos, né? Tipo, toquei, a dispersão, formato de onda, é captada pelo ouvido, né? Então, essa noção de comprimir e deixar mais rarefeito as partículas do ar é o que gera som. Nada mais é que uma frequência de onda. Frequência de onda são coisas que a gente pode estudar através da matemática, entendeu? E que a gente consegue captar com o microfone. Eu vou tentar ter uma aula mais sobre isso, que eu não fiz mais passado, talvez para ajudar na aula de Fourier. E isso traz uma representação da música como essa desvio de pressão do ar ao longo do tempo, né? Onde a gente vai ficando mais comprimido, frequência sobe, menos comprimido desce. Mais comprimido, menos comprimido. Mais comprimido, menos comprimido. Mais comprimido, menos comprimido. Frequência vai meio que aqui. Não, a frequência é meio que, né? Meio que a pressão vai dar vai dar a nossa amplitude, né? Então, basicamente isso é a forma que a gente representa a música. Só que não vai ser só uma onda dessa, vão ser várias ondas. Só tocar um acorde ou alguma coisa, eu vou tocar um conjunto de notas, né? Umas 3 notas que vão misturar as ondas e dar a noção para a gente daquele violão tocando aquele som. O computador agora já consegue brincar um pouco com isso, assumindo que o microfone captou isso, que isso aqui nada mais é do que um vetor, entendeu? Onde esse vetor eu vou ter para cada posição dele qual é a amplitude da onda naquela posição, ou das várias ondas combinadas naquela posição. Se eu foco aqui em um trecho, que eu tenho só uma nota tocada, só um instrumento tocado, você vê aqui a onda numa frequência bem fixa, embora a amplitude vai reduzindo, né? Porque o som vai ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco, e vai meio que morrendo. E o computador já consegue trabalhar com isso aqui. Vai ter uma aula só de carregar esses arquivos em algumas bibliotecas, mas acho que está claro para vocês qual é o conceito aqui, né? Sim, não? Talvez? Eu gosto de sim. Quem tiver dúvida, por favor, fala, né? E agora, assim, o mais bacana é que quando a gente pega essa noção de tocar um instrumento musical, tipo, trocar o diapasão lá, entende? A gente pode quebrar isso em vários momentos, entende? A gente tem um momento do ataque, que é quando eu toco essa minha música, ou quando eu meio que bato na minha bateria, ou bato no meu forte lá, né? Eu tenho essa subida. Depois esse som vai se manter no sustain, esqueci o que é o D, que alguém está falando com ele. Depois o som vai se manter, que é o sustain, aqui eu vou começar a reduzir, né, para se manter. Né? E aqui eu tenho, também esqueci o que ficou. Aqui eu tenho o momento que o som meio que vai indo embora.
Se eu pego esse um toque de nota ao longo do tempo, eu consigo tirar o que é chamado uma representação espectral disso aqui. Porque nenhum instrumento é perfeito. Aqui não é o uniforme, né? Aqui, na verdade, deve ser, acho que é um piano, né? Posso fazer o piano. Entendeu? E quando eu faço o toque desse instrumento, dessa nota no piano, você vê que tem uma frequência mais comum que ocorre em todo o tempo, que representa a nota que eu toquei, entende? Só que depois, quando vai ficando mais rarefeito, assim, vai sumindo ou vai indo embora o meu som, né, o meu áudio, essas frequências começam a ir embora, entende? E a se misturar com outras, que devem ser múltiplos logaritmos ou um crescimento em logo da primeira, entende? E isso meio que mostra que o som não é perfeito, mas como a gente pode representar músicas com uma matriz, tempo por frequência, a frequência principal é a da nota, que vira uma imagem, como nós temos aqui, através da famosa transformada de Fourier em tempo curto, que nós vamos aprender aqui na matéria. E você pode imaginar como um método mágico, por enquanto, que vai passar por essa onda e ter uma noção de quão intenso é cada frequência em cada instante de tempo. E, obviamente, como isso aqui é só uma nota, a frequência tocada é a que vai ser mais presente. Mas também os múltiplos delas são presentes, né? Porque, assim, o múltiplo da frequência meio que parece com a primeira, meio que só ampliada ou reduzida, né? Isso meio que vai aparecendo aqui. Então, isso dá uma noção de como representar o som. Nós vamos ter aula só sobre isso. Aí, uma tarefa que a gente pode ter em recuperação de informação musical é sincronizar esse som. Como assim sincronizar esse som? Vamos supor que eu tenho uma música e eu tenho essa música no formato de partitura, que está aqui em cima. Vamos revisar um pouco, que é uma partitura. Não é uma aula de música, mas para ter uma noção pelo menos do que é essa partitura para vocês. E a música vem sendo tocada. Você vê que, mais ou menos, sempre que aparece aqui as minhas notas sendo tocadas, meus semitons sendo tocados aqui, eu vejo na onda subindo e descendo. Entendeu? Eu não sou músico, eu confundo os termos, então digam comigo. Minha música chata. Então, basicamente isso, meio que dá essa noção da música tocando daqui no tempo, né? Só que eu posso ter uma outra música. A caixinha de música da avó de vocês, que vocês já devem ter ouvido, né? Você abre assim e começa a tocar os palitinhos, né? Aquilo tem uma representação musical por trás que é muito boa no computador, embora é uma coisa clássica, que é chamado de piano roll. Se você olha para aqueles gafinhos tocando, eu vou ter um vídeo sobre isso depois, aquilo nada mais é que uma matriz discreta de fique tocando tal nota por tal tempo, depois toque a outra, né, de acordo com o subir e descer do trocinho que vai rodando, daquela círculo daquele trocinho que vai continuando, que vai rodando. Né? Então, se eu tenho a música tocada aqui e tocada aqui, como é que eu sincronizo elas? Como é que eu sei que essa nota, que pela imagem começa aqui, você vê que ela começa já quase no fim da outra, né? Então, eu tenho que sincronizar a mesma música sendo tocada em meios diferentes. Às vezes, uma música vai ser tocada em um certo tempo, bater por minuto, outra música vai ser tocada em outro certo tempo. Como é que eu faço um match nas duas para saber que as duas são a mesma música? Para entrar um cover, por exemplo. Nós iremos resolver isso com um algoritmo chamado Dynamic Time Walking, que é um algoritmo de programação dinâmica. Então, teremos uma aula para revisar programação dinâmica, que é meio que fazer esse alinhamento, que não é perfeito no tempo, para tudo meio que casar no momento exato. Nós vamos aprender também como classificar músicas em alguma coisa. Todo esse pipeline de pegar o áudio, extrair features, reduzir dimensão, talvez, não precisa. E meio que pegar dados com rótulos, tipo assim, se a música é feliz, se é triste, meio que o mood da música. E classificar a música, nós vamos fazer isso através de um pipeline de machine learning, que vai ser um laboratório mais para frente, você vai passar por primeiro, então vai ser bem bacana. Isso pode ser feito com redes neurais também, que não é um assunto aqui da matéria, mas quem ainda pode já fez deep learning
vai já saber também que, queira ou não, música, que são matrizes, que são imagens, a gente meio que ganha tudo que existe para imagem para minerar músicas, que é uma área bem comum. Aqui é uma rede neural, cuja proposta é o seguinte, é uma rede neural convolucional que vai reduzindo de tamanho com o tempo e, no fim, a saída são etiquetas. Pop, rock, inglês, entende? Tipo, rápido, lento, não sei o quê. E quando eu pego essa rede neural, cada camada dessa pode ser achatada para gerar features que resolve classificação, o que resolve outra tarefa de música. Funciona muito bem para diferentes tarefas. Aqui eu tenho mais para tarefas. Tipo assim, tem uma tarefa que é classificar o gênero de músicas de salão. Tem uma tarefa, o gênero é o estilo, né? Tem uma tarefa que vai classificar o estilo de músicas que tocam na rádio no geral. Tem uma tarefa que é classificar se uma música é feliz, triste, rápida, lenta, alegre ou não alegre. Tem uma tarefa que é classificar se uma música é vocal ou não vocal. Tem uma tarefa que eu não sei o que é. Então, cada tarefa dessa são músicas diferentes que a gente pode meio que treinar essa rede neural ou usar essas features da rede neural para resolver. Na que eu boto laboratório, eu acho que é classificação de instrumento, mas não vou colocar outro. Talvez mais de um para vocês, tá? Tá, entende? Esses tópicos, obviamente, foram evoluindo ao longo dos anos. Eles foram evoluindo ao longo dos anos. Né? A principal conferência da área se chama SMIR, que é o International Symposium for Music Information Retrieval. Você vê que, hoje em dia, existe uma ascensão de neural, como palavra-chave nos artigos, que rede neural está bombando. Uma queda de feature, porque antes machine learning era muito questão de features. Claro, não sei nada de machine learning. Fique feliz. O tempo passou, eu aprendi. Esse semestre vai ter um resumo de machine learning. Não fique. Alguns assuntos vai morrendo um pouco, é meio triste, né? Meio que métodos para ensinar música. Tudo vem morrendo, que rede neural está dominando muito. Isso é uma desgraça, né? Tipo, não era bacana, mas é tão usado que vai ficando meio chato com o tempo. Transcrição de música automática, meio que pegar o áudio e trazer a partitura ou as notas, também vai cair um pouco, muitas para essa sessão de redes neurais, mas são tarefas que elas são estudadas. Como é que isso se deu ao longo do tempo? Nos anos 2000, basicamente, era muita noção de entender o áudio com a partitura, no início, no meio dos anos 2000, quando eu vi mais tarde, tinha muita noção de música no contexto social, numa página, no Twitter, no Last FM, que é o pouco que eu fiz, tag, descrição, comentários. Hoje em dia, pelo menos 2016, a gente foca mais no usuário. Como fazer uma playlist cada vez melhor, entende? Como fazer uma playlist para você ir para a academia agora, entende? Então, isso é um tema cada vez mais comum. Logística do curso. No Moodle vai estar o livro. Não espalhem que o professor de vocês pirateia coisas. Né? O livro é organizado em 8 capítulos. Cada capítulo vai ser 1 ou 2 aulas com um laboratório. O curso é só uma parte agora, não é mais 2 partes, então isso aqui eu vou meio que ignorar. E, basicamente, cada laboratório já é aquela lógica que eu passei para vocês. Entende? Esse livro ele pode ser lido de mais em uma sequência. A sequência que eu sigo, que é a dos capítulos, é tipo assim, o capítulo 1, 2 e 3 dá uma noção geral, matemática, representação e de features para classificação, etc., e DTW, que alimentam as tarefas. Sincronizar músicas é uma tarefa. Reconhecer a cor ao longo do tempo é uma tarefa. Reconhecer batimentos por minuto é outra tarefa. Recuperar áudio com base em conteúdo é outra tarefa, a tarefa do Shazam. Pegar uma música e automaticamente dizer isso é bateria, isso é vocal, isso é guitarra, é outra tarefa. Estrutura musical tem a ver com o seguinte, pegar uma música e falar o quê? Isso é o refrão, isso é a ponta. Né? Meu que fazer essa extração dos temas ou das partes da música automaticamente é outra tarefa. Nós veremos as 8 durante o curso. Além dessas, nós veremos um pouco de aprendizado de máquina e um pouco mais de amostragem de sinais e um pouco de Music 21, que é uma biblioteca que serve para gerar música no seu computador. Então, acho que esse calendário está bem bacana.
Outra visão, que você pode seguir o livro, mas eu não vou seguir, é que você tem básica e teoria matemática, que eu falei, é 1 e 2. Features, o 3 e um pouco dos outros, né? E aqui, assim, tarefas que usam informação de fase, tarefas que usam informação de pré-programa. Não vou com isso, não, porque a gente vai aprender sobre isso depois. Eu vou seguir a ordem normal. Uma outra visão que liga mais com a gente aqui é escuta. Então, assim, eu estou aqui falando, eu escuto. Né? Uma outra tarefa que liga mais aqui com a gente na computação é pensar nos algoritmos que vão ser utilizados, né? Então, assim, programação dinâmica é muito usada nesse curso. Eu vou ter uma aula revisando programação dinâmica, mas não um curso de programação dinâmica, entende? Já peço desculpas, eu não sou tão bom com AUG 1 e AUG 2, mas eu vou tentar o melhor para ter essa aula bem feita, entende? Algumas matérias são outros algoritmos, o transformado em Fourier rápido é um algoritmo muito bonitinho, a lei de Markov é um algoritmo muito bonito também. Então, aqui são mais algoritmos que a gente vai cobrir no curso, e aqui como representar os dados, é uma visão mais computacional. Eu prefiro seguir o sequência de mesmo. Isso aqui não importa, que é o curso anterior, tem que apagar esse slide. Projetos, grupos de 4 alunos, teremos uns 15 projetos, entre 3 e 4, né? Entre 12 e 15. No fim, eu vou apresentar as bases de dados interessantes antes. Eu vou achar uma aula aqui para falar de bases importantes para já começar a ir no projeto. Talvez na próxima aula eu já faço isso. Eu não sou músico, vocês podem me corrigir, entende? Eu sou um professor de computação, que também comigo muito bem computação, vocês podem me corrigir. Só, por favor, não me xinguem publicamente. Entende? O material está todo no Moodle, que eu vou xingar de volta. Eu tenho mais poder do que vocês. Então, o material todo vai estar no Moodle, e é isso. Dúvida, gente? Alguma coisa? Sim? Não? Não, tá ouvindo muito mais claro. Tá claro, né? Vocês estão empolgados com a vida, com a matéria, com tudo? Com a matéria, sim, né? O mundo Parece divertido. com a matéria, sim. O mundo tá mal. Gente, pandemia é um momento complicado, eu sei. Acho que ainda mais boa parte da turma aqui eu já conheci antes, já não sei como vocês estão. Qualquer coisa é só falar. Eu espero que vocês consigam se formar de forma presencial ainda. Eu tenho certeza que vocês estão se vendo, mas espero que vocês se vejam novamente na UFMG. Se você gosta do mundo online, eu vou dizer assim, eu não gosto de você, porque eu odeio o mundo online. Estou brincando, eu não gosto de você, mas eu não vejo a hora de voltar para o campus. E, bem, qualquer coisa falem comigo. A matéria, eu não acho ela difícil, porque as provas não são tão difíceis e os labs também não, mas é muita coisa. E tem matemática, né? Tipo assim, então se vai passar, muita gente quebrou a cara. Pensando que era uma matéria mais música lúdica. Entende? Tipo assim, não, é a parte de Fourier, por exemplo, é matemática mais pesada. Né? Então a gente vai cobrir isso. Vai ter uma da turma? Vai sim ter uma da turma. Eu não criei ainda, como vocês falam, de vocês, o cachorro realmente destruiu o carregador do celular, esse computador, de computador, não fui atrás de fazer isso ainda. Até a próxima aula eu faço isso. O meu cachorro se chama Botequinho, ele está na adolescência, ele está muito revoltado, quebrando tudo, entende? Embora é castrado, mas ele está sendo adestrado. É isso. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.